Boa noite. Uma alegria estar aqui no meio da semana, nesses dias diferentes, em que a gente para a nossa rotina e não é parado por ela. Muitas vezes, no decorrer dos dias, a nossa rotina, o cansaço, as tarefas do dia a dia nos prostram, mas nós temos aqui e acolá momentos assim, onde a gente pode quebrar essa rotina e dedicar um tempo extra à comunidade, à comunhão, ao nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E é sempre uma alegria poder nos reunirmos, especialmente quando isso acontece assim, fora da nossa rotina. Isso traz um ânimo novo. É como o abastecimento de um carro no meio da jornada, antes que acabe o combustível, até a próxima parada. Nesses 10 dias de oração, nós temos visto alguns temas bem interessantes que nos levam, de maneira progressiva, à reflexão do que tem acontecido nos últimos dias e do que acontecerá ainda nos últimos dias da história da humanidade, da história dessa que nós vivemos. Obrigado, irmã. E no dia de hoje, nós vamos tratar do 6º tema, o dia 6, tem como título Vencendo a Ameaça à Consciência. Que ameaça é essa que ronda a nossa consciência? O que é que nós temos que ter em mente de maneira protegida, preservada, aprofundada e que está sob a ameaça? Que consciência é essa? Quantos aqui dos que estão presentes aqui no auditório estudaram hoje o seu tema da semana? Uns já estudaram, outros vão estudar agora, mas a dica que o Guia dos 10 Dias de Oração traz é uma história que eu vou compartilhar com vocês, já que alguns ainda não tiveram eu não vou repetir para alguns. Então, ela dá uma dica especial do que deve ser protegido na nossa consciência, exatamente. A lição ela traz uma história de um colecionador de pedras, de um especialista em pedras preciosas, que foi visitar uma feira de colecionadores de pedras. Não sei se aqui ou na internet aí alguém tem alguma coleção especial, é especialista em alguma coisa assim, que quando você bate o olho você já identifica. Pedras preciosas. Alguém aqui? Não? Não, né? Muito bem. Mas esse especialista, nessa feira, passou e viu uma tigela assim, mal cuidada, empoeirada, e com algumas pedras dentro. E com o olhar de especialista que ele tinha, ele bateu o olho e já viu uma ali, e ele foi se aproximando e viu que estava escrito assim, R$15 cada, $15 cada. E ele se aproximou, tinha uma meio cinza, meio violeta, que chamou mais a atenção, foi aquela que ele bateu o olho, e ele pegou e perguntou, testando também o vendedor assim, você quer $15 por isso? E o vendedor meio constrangido, aquela pedra parecia uma batata, estava meio empoeirada, e ele disse, essa daí você pode levar por 10. Ele deu os 10, amassado, que tinha ali no bolso. Se fosse eu ia ter dificuldade, porque quem não tem mais também dinheiro nem estirado, nem amassado no bolso? Não tem mais, né? Ele deu aquele troco que ele tinha ali, e ele levou aquela pedra. E quando ele limpou, tratou e fez a avaliação correta, aquela pedra empoeirada que parecia uma batata que ele levou da feira por $10, valia $1,7 milhão. Era, então, a maior safira estrela que já tinha sido catalogada. Um batatão de $1.700.000. Essa história nos lembra a diferença de preço e valor. A Bíblia, ela é o bem mais precioso, de maior valor que nós temos. E que, em tempos de paz e de liberdade, nós podemos inculcá-la. A gente vê que o Israel antigo já havia recebido a ordem. Este livro da lei, que era a Bíblia que eles tinham, as Escrituras, inculca nos teus filhos pelo caminho. Aquele povo tinha o costume
quando a gente vai lendo a Bíblia nos primeiros livros, a gente vai vendo que de tempo em tempo eles faziam a leitura completa para todo o povo, para se certificar de que aqueles conselhos, aquelas bênçãos valorosas que estavam ali nas Escrituras, ficassem entranhados em sua consciência, fosse a sua bússola moral, a razão das suas decisões, da tomada de decisões, das mais simples até as mais complexas, no dia a dia daquele povo, de cada família, de cada cidadão de Israel. Nós precisamos proteger a nossa consciência das ameaças do inimigo através do aprofundamento, como nós oramos hoje, do aprofundamento na palavra do Senhor, especialmente nos últimos dias, quando nós sofreremos um ataque enganoso, muito poderoso, muito bem preparado. E eu vou convidar vocês hoje para relembrar o contexto dessa armação, desse ataque final, para que nós tragamos isso à mente e fiquemos com isso em consciência viva e não nos esqueçamos do valor precioso que Deus tem para nós aqui. Eu vou convidar você para ler Apocalipse 12, versículo 17, porque essa imagem apresenta o contexto que vem em seguida e que será o contexto que nós viveremos nos últimos dias, muito em breve, conforme está dito, conforme foi profetizado, e até aqui a Bíblia não errou, não falhou em nenhuma das suas profecias. Eu não acredito que falhará nas últimas, depois de tantos séculos. Eu vou convidar você para fazer mais uma oração, e agora que nós vamos ler a Bíblia, e a gente segue com a nossa conversa. Querido e amado Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta. Sem o Teu Espírito, sem a Tua sabedoria, sem um devido aprofundamento, assim como aquela pedra que parecia uma batata, aqui temos mais um livro. Mas, guiados pelo Teu Espírito, com a Tua unção, com o devido aprofundamento, com a Tua guia, nós temos a pedra mais preciosa que esse mundo já conheceu. A Tua palavra, a verdade, a palavra encarnada. É por isso que nós pedimos que o Senhor nos guie agora nesses momentos que vamos ler, vamos refletir, vamos rememorar algumas coisas que já lemos, que já ouvimos, que o Senhor toque o nosso coração e nos guie pela Tua verdade, que ela nos transforme com poder, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Apocalipse 12, 17 nos traz uma cena e diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui há mais de uma interpretação para se pôr em pé sobre a areia do mar, mas uma delas, bem aceita, é que o próprio dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E esta cena do dragão em pé sobre a areia do mar é a cena que introduz o capítulo 13. E nós vamos ler agora o capítulo 13 em duas etapas, é um capítulo pequenininho, inclusive eu vou pedir a 2 voluntários, para não correr o risco de ninguém dormir por causa do sono do trabalho, e a mesma voz falando a noite toda. Então eu vou pedir a ajuda de 2 voluntários, um para ler a primeira parte, outro para ler a segunda parte. Mas antes de você se voluntariar, calma, um de cada vez. Nós vamos ver o contexto aqui. Quando eu vejo o dragão que se irou contra a mulher, sabendo que o dragão representa o inimigo e a mulher representa a igreja e os restantes da sua descendência, até o nosso povo, até a igreja de Cristo hoje no mundo, aqui também tem o motivo da peleja, aqui também tem o motivo da perseguição. Qual é o motivo? Quando a gente diz assim, quando você vê alguém falando, aquele fulano de tal que faz assim, e diz a característica, não é essa característica que irrita a pessoa? Não é isso? Não é aquela característica marcante? Aquele menino chato, foi por isso que eu dei um cascudo nele. Por quê? Porque era chato.
Qual é o motivo da peleja aqui? Qual é a confusão aqui? Por que, que o dragão se irou e foi pelejar? Contra quem? O que é que incomoda? O que é que eles fazem? A descendência? Guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Essas duas coisas incomodam o dragão. E ele comunicou o poder a duas outras criaturas, também figurativas, também simbólicas aqui do Apocalipse, para que desse cabo a esse intento, a essa perseguição. Essas cenas que nós vamos ver agora, elas são cenas que podem ser observadas ao longo da história e que estão para se concretizar, estão para se consolidar. É aquela cena que está no ato final, prestes a acontecer nos nossos dias. E nós vamos relembrar agora. Quem vai ser o primeiro voluntário que vai ler a cena de Apocalipse 13, de 1 a 10? Essa é a cena da besta que emerge do mar. Depois a gente vai ver também uma besta que emerge da terra. E o que é que ela significa? Qual é o contexto desse conflito que ameaça a nossa consciência? É exatamente esse. Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 ao 10. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E, sobre os chifres, 10 diademas e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Veja que esse texto, essa cena, ela decorre, ela até usa palavras da cena anterior. O dragão que se levanta para perseguir, para pelejar os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui a gente vê os santos que têm a fidelidade, a gente vê a perseguição, a peleja, e prevaleceu. E essa besta, pode passar mais um, essa besta que emerge do mar, não sei se vocês conseguem ler direitinho daí, dá para ler? Dá para ver certinho? Vamos lembrar qual é esse contexto. A gente não vai fazer um estudo aprofundado aqui do Apocalipse, mas a gente vai relembrar alguns conceitos que talvez você já ouviu, se não vai ficar aqui o interesse, a curiosidade. Quem sabe se algum amigo que está aqui hoje não estudou isso ainda mais a fundo, vai poder se identificar, e algum dos nossos irmãos aqui na igreja também vai poder lhe ajudar a aprofundar nesse tema. Mas essa besta que emerge do mar representa um sistema, representa a Roma papal. Cuidado para não confundir por aí. Alguém pode falar de maneira equivocada que a besta que emerge do mar é o Papa, ou foi algum Papa, ou algum líder da Igreja Católica, ou até mesmo algum irmão católico. Não, na Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de poder, de sistema, de reinos,
de organizações, que o inimigo às vezes se infiltra, que às vezes ele usa os poderes da terra para os seus objetivos, confunde as pessoas. Essa obra é do inimigo. Mas essa besta representa um sistema, o sistema de Roma, a Roma papal. Ela surge das multidões, por isso que vem das águas. Porque as águas, na profecia bíblica, tem a ver com multidão, muitas gentes, muitas vozes, essas expressões a gente encontra na Bíblia. Ela tem 10 chifres, e você lembra que a estátua de Daniel 2, ela tem as suas etapas, quem lembra? A cabeça de quê? De ouro. Aqui o quê? Nabucodonosor? É Nabucodonosor a cabeça? Babilônia. Né? Se eu digo que é Nabucodonosor, eu acabo dizendo que a besta é o Papa. Era Babilônia, era a cabeça. Aqui a gente tem o quê? O peitoral de prata, Medopécia, cintura de bronze, Grécia, pernas de ferro representava Roma, e no final da história, no final da estátua, 10 dedos, estátua de ferro e barro mistura, representava o que mesmo? Os 10 reinos. Né? Aqui a gente tem os 10 chifres, os 10 poderes, o chifre representando o poder, como um símbolo da divisão do Império Romano Ocidental, que também tem a ver com a estátua de Daniel. A profecia ela vai se repetindo, as cenas vão se repetindo, para a gente, se a gente não entender uma cena, a gente entende outra, entende um pedaço de um e um pedaço de outra, e o cenário vai acontecendo. Essa besta ela também tem 7 cabeças, e ela tem partes dos mesmos animais que a gente encontra em Daniel. Urso, leopardo, leão. Essas 7 cabeças representam os reinos do Egito, da Assíria, da Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Roma se divide em 2 poderes, em 2 reinos. Os 10 diademas são poderes e representam 10 coroas que Satanás, o dragão, tem transferido para esse poder, que se dividiu em 10 chifres. Essa besta também traz, na sua imagem, na sua cena, nomes de blasfêmias. E a blasfêmia representa a intenção de ocupar o lugar de Deus, de dizer outra coisa em cima do que Deus disse. Vocês lembram que a serpente tentou enganar Eva e conseguiu com que argumento? Não é assim que Deus diz. Blasfêmia. Colocou outra verdade sobre a que Deus tinha proferido. Essa besta também é semelhante à besta de Daniel 7 e representa todos os poderes humanos da história da humanidade reunidos. Ela atua, a gente vê no texto, foi dado a agir por 42 meses. 42 meses representa quanto tempo mesmo? 3 anos e meio. 12, 36, mais 6, 42. Essa besta ela tem um tempo de ação registrado na história de 538, quando é dado a ordem para que o povo volte a Jerusalém, que possa construir os muros, até 1798. Quem lembra o que acontece em 1798? O texto diz, é uma ferida de morte. O que é a ferida de morte? O general Alexandre Berthier, de Napoleão, faz o quê? Prende o Papa Pio VI e acaba com a supremacia papal. Uma ferida de morte. Parecia que a besta tinha morrido. Ela tem vitória sobre os santos por 1260 anos. É a data da perseguição. Uma das cabeças é golpeada de morte, com o fim da supremacia papal, mas a ferida de morte é curada e gradualmente retoma o seu poder e influência sobre o mundo. É nesse último aspecto da história dessa besta que nós vivemos. E aqui, nesse momento, há um chamado à perseverança e à fidelidade dos santos, que em sua consciência sejam fiéis ao Senhor. Porque em nosso tempo é plenamente possível parecer ser de Cristo, vir à igreja, parecer ser fiel, vestir-se como um crente, falar como um crente, andar como um crente, mas na consciência, não. A questão é que, nesse tempo, a guerra acontece na consciência. E o inimigo tem batalhado pela minha e pela sua consciência. Ele não se incomoda que você pareça um cristão genuíno.
Ele se incomoda que a sua consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Ele se incomoda que em secreto você tenha profundidade na palavra do Senhor e esteja atento a tudo que está acontecendo no mundo, porque só quem tem a consciência ligada a Cristo está ligado em tudo isso que está acontecendo. Quem não está vivendo a sua vida brincando de cristianismo e de ser crente, de parecer crente. Pode passar. Outro aspecto interessante para perceber esse conflito e onde ele vai dar e como a gente se prepara para ele, é que ambas as bestas que recebem poder comunicado do dragão, elas são uma contrafação, elas são uma falsificação. Uma, a falsificação de Jesus, essa, a que sai do mar. E a outra, a falsificação do Espírito Santo. A que emerge do mar, veja a comparação com Cristo. Ela vem, Jesus Cristo começa o seu ministério nas águas, e ela surge de onde, essa besta? Das águas. Jesus Cristo, segundo João 14:9, é semelhante ao Pai. Essa besta assemelha-se ao dragão, que lhe deu poder, que lhe comunicou poder. Apocalipse 19 retrata Jesus vindo nas nuvens do céu com muitos diademas, representando o poder sobre toda a terra. E essa besta tem quantos diademas? 10. Apocalipse 5 apresenta o cordeiro que abre o livro com 7 chifres. E essa besta tem 10 chifres em sua cabeça. O tempo do ministério de Cristo foi 3 anos e meio, que em profecia significa 1260 anos ou 42 semanas, o tempo que a besta prevaleceu sobre o povo. Aqui há uma tentativa expressa do inimigo de erigir na terra um poder que seja como o Cristo, que pareça ser Cristo. Ela também foi golpeada de morte, assim como Cristo foi. Apocalipse 5, 6, na cena do trono, diz que o cordeiro era como se estivesse morto, e representava Jesus Cristo, mas voltou à vida, ele venceu a morte. A besta também volta à vida. Ele recebe a adoração depois da ressurreição, assim como a besta, e é dado autoridade sobre a terra depois da sua ressurreição. O Apocalipse 13, a gente leu, também fala que ele tem autoridade sobre a terra quando a ferida se curar completamente. Miguel significa, quem é como o nosso Deus? O que se clama a respeito da besta? Quem é como a besta? Aqui nós temos a tentativa do inimigo de se parecer com Cristo. A segunda besta, que está dos versos 11 ao 18, representa outro poder, a besta que emerge da terra. E eu vou pedir para um outro voluntário fazer essa leitura, e a gente vai para o quadro final aqui. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Essa segunda besta, representada historicamente pelos Estados Unidos, surge de uma área despovoada. A América começa num grande deserto de gente, num grande vazio. Por isso essa besta surge da terra. Ela tem 2 chifres, representa o poder político e o poder econômico, que se sobressaem em toda a humanidade. Essa é a nação que hoje detém o maior poder político
e econômico sobre a face da terra, cumprindo o que estava profetizado a seu respeito. Essa besta, ela também exige que a besta do mar seja adorada. Ela comunica poder a essa outra besta pela sua força política e econômica. E ela opera grandes sinais nos céus. Ela seduz os habitantes da terra e usa 2 artifícios. O primeiro deles é a imagem da besta. Representa o colapso de qualquer tipo de tolerância civil, o uso da força para que a primeira besta seja exaltada. E o segundo artifício é a marca da besta. Pelo seu poder também econômico e político, impõe um selo aos seus adoradores, que os diferencia dos adoradores do Senhor. Um selo que marca a mente, a testa, e marca a mão. Um que tem a ver com a consciência e outro com a sua prática, com o trabalho. Aqui nós vemos o sábado ganhando evidência na grande cena final. Aqui nós encontramos o sábado como sendo o marco que reflete toda a obediência da lei de Deus. A gente viu que o dragão se irou contra aqueles que guardam os mandamentos. E dentre os mandamentos, há um que é posto como controvérsia central, como pedra fundamental nessa grande confusão, nessa controvérsia final, nesse grande conflito. Que mandamento é esse? Aquele que nos lembra do Senhor como Criador, como mantenedor, como Senhor das nossas vidas e desse mundo inteiro. Essa besta, a segunda, representa o Espírito Santo, a tentativa de imitar o Espírito Santo, assim como a primeira representava Jesus Cristo, e o dragão se levanta como o arqui-inimigo do próprio Deus. Aqui nós vemos que o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, enquanto a besta da terra é chamada de falso profeta, que engana o povo. Ela é como Cristo, o Espírito Santo como Cristo, e a besta da terra como um cordeiro. Exerce o poder de Cristo, e a besta da terra exerce o poder da outra besta, a besta do mar. Se dirige a adoração a Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos direciona a adorar a Cristo, enquanto a besta da terra dirige a adoração à besta do mar. Realiza grandes sinais, assim um como o outro. E o Espírito Santo vem como fogo no Pentecostes, e essa besta traz fogo dos céus. Mais uma vez o inimigo tenta ganhar espaço e se colocar no lugar de Deus na cena final da história da humanidade. O diabo, então, representa o dragão no Apocalipse, vai empregar 2 agentes para destruir o remanescente. Um que já agiu por toda a história, que emerge do mar, e outro que é levantado nessa etapa final da história e que, com o poder que lhe é próprio, econômico e político, dará poder de volta à primeira besta. Não está longe, amigos, o dia em que os homens e as mulheres que compõem o remanescente serão forçados a escolher entre as leis de Deus e as leis dos homens. A marca que se põe sobre a testa é o dever de consciência, é a obediência voluntária, entregue aos santos do Senhor, a tudo o que Ele manda, inclusive com o prejuízo da própria vida, inclusive com a disposição para morrer, se preciso for. Tem um texto final que eu gostaria de ler com vocês. Nós já falamos a respeito do sábado, pode ir passando as telas do texto. Eu vou ler esse texto que está no nosso guia dos 10 dias de oração, porque ele faz uma reflexão muito importante, muito profunda, de algo que nós precisamos estar atentos, ter em mente, nós que vivemos nesse tempo. A profetisa do Senhor diz assim: esse erro antigo com uma roupagem nova. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma suposta instituição cristã ao mistério da iniquidade
e sua imposição será, na prática, o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Assim como a besta se organiza para se contrapor à própria pessoa de Deus, à própria pessoa de Cristo e à própria pessoa do Espírito Santo, ela também propõe uma ordem própria, uma ordem sua, que parece com a ordem de Deus. Qual é? A mudança do sábado para o domingo. E a tentativa final de que um anticristo, um falso profeta, vai aparecer na humanidade e vai dizer: era o domingo mesmo, nós mudamos. E como tudo é muito parecido, apenas aqueles que estiverem ligados com a sua consciência ao Senhor perceberão esse engano. Mas veja o que ainda tem para acontecer. Ela fala a partir dos Estados Unidos, onde ela morava. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote em uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará mão ao papado. E isso não será outra coisa, senão dar vida à tirania que há muito tempo aguarda ansiosa a sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. A ferida da primeira besta, que vem sendo curada, será finalmente totalmente sanada. E ela terá novamente poder comunicado do dragão, a segunda besta, para ser adorada e para partir de novo para o despotismo ativo. O Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. O sábado foi transformado em algo sem importância, um requisito dispensável que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em dia útil comum. Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. O meu desejo nessa noite e o convite que eu faço a cada um de vocês é que nós estejamos tão aprofundados na presença, no conhecimento e no relacionamento com o Senhor, através da oração e do estudo da Bíblia, que nós estejamos prontos para discernir entre verdade e erro quando o inimigo lançar mão dos seus últimos artifícios, dos seus últimos enganos, tentando ganhar a nossa consciência, que ela esteja, antes disso, blindada e entregue plenamente nas mãos do Senhor, que nos conduzirá em segurança até a eternidade. Que seja assim com todos nós. Vamos nos levantar e orar, pedindo a bênção do Senhor. Querido e amado Pai, o inimigo tem preparado grandes e poderosos ataques e enganos contra o Senhor. E ele faz isso nos atacando, sabendo que somos objeto do mais puro e profundo amor que existe neste universo, o teu amor. Nos proteja então das ciladas do inimigo, nos dê sabedoria e poder inusitados do céu para esse tempo, para nos revestirmos da armadura do Senhor para essa guerra todos os dias, através do estudo aprofundado da Tua Palavra e da oração. Nos prepare para cada um desses últimos dias, que vivamos cada um deles como se fosse o último, e que, se o Senhor nos der a graça de vermos ainda em vida, receber o Senhor nos ares, sem passar pela experiência da morte, como última geração sobre a terra, que o Senhor nos dê o preparo suficiente para discernirmos o erro da verdade e nos posicionarmos desde agora e para sempre ao lado do Senhor até a eternidade. Perdoa as nossas faltas, nos prepara para o Teu reino, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.